Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um Porta de Hangar. Hoje, um convidado super especial, Ricardo Magalhães, vai falar sobre Santos Dumont e, pasmem, bolo também, porque ele fabrica bolo. Esse programa tem um oferecimento de ONOLED, que ilumina nosso estúdio e ilumina nosso convidado especial. Também quero mandar um abraço para os amigos Bob Patton e Maurício Melro, da Black Hawk Modification. Lá, Black Hawk, você pega o seu King Air e deixa novo de novo. Sistema Fênix da Black Hawk modifica tudo. Modifica hélice, turbina, motor, vidro, cockpit, tudo. O avião fica zero, pintura nova. Vai lá, blackhawk.aero. Tá passando aqui embaixo. Dá uma olhada aí. Falou? Ricardinho! E aí, muito bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria imensa estar aqui com você. Gente, o Ricardo Magalhães é amigo meu. A gente se conheceu em Oshkosh, EA 2011. E de lá pra cá nós ficamos irmãos e ele tem uma coisa muito legal. Ele está envolvido na aviação desde criança. Não é isso, Ricardo? Como é que começou o seu negócio de aviação? Olha, Becari, eu acho que toda criança se fascina com um avião. Eu acho que com um voo. E eu nasci em Belém do Pará, por acaso, o meu pai tinha uma indústria ao lado da base aérea de Belém, em Valdecães. Mas a indústria do seu pai não tinha nada a ver com aviação? Não, meu pai é industrial de madeira e nada a ver, mas eu penso que recebi muito dele, então o que eu sou hoje, graças a ele, claro, e minha mãe. Mas meu pai, então, morando lá ao lado da base aérea, e Belém, uma cidade onde tem a parte fluvial muito grande, a gente tinha uma lancha feita por ele, de madeira e tudo mais, e eu vi criança, um Catalina aterrissando, uma pata-choca de verdade. Só que em casa, já desde que eu me lembro por gente, sempre via os aviões passando. Então, lá o primeiro Comar, então a gente também tem o primeiro ETA, o Esquadrão Tracajá, devagar chega lá, que era a própria Catalina. Mas tinha os P-47 sempre que passavam, era uma coisa sensacional. Que, diga-se de passagem, esse esquadrão desbravou a Amazônia. Né? Sem esses caras aí não tinha remédio, não tinha salvamento, não tinha muita coisa, não tinha correio para essa turma que às vezes até hoje é tão indefesa, né, Ricardo? Os rincões brasileiros, principalmente lá na Amazônia, eles só são assistidos graças à Força Aérea e pouca gente conhece. Inclusive, o próprio Exército tem apoio da Força Aérea Brasileira. E também a gente passava na frente, a Comara. Então, mesmo de lancha a gente via como é que uma força aérea tem balsa, constrói balsa. E era para construir os aeroportos também da Amazônia, que é a integração não só da cidadania, de tribos indígenas, como também de pessoas que moravam bem nos rincões da Amazônia, com difícil acesso. O único jeito era por via aérea. E o Esquadrão Tracajá fez um grande trabalho. E a nossa região de Belém do Pará, o estado do Grão-Pará, o primeiro comando aéreo regional na época, né, o primeiro Comar. E como a gente passava por dentro da base aérea de Belém para chegar na nossa casa, na época não tinha nem a estrada por fora, passava por dentro da base. Então o fascínio de ver os aviões de perto, os aviões aterrissando ou decolando, eu acho que toda criança fica encantada. Com certeza. Mas, Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa, que era a minha primeira pergunta que eu não te fiz. Sua formação profissional, qual que é? Pois é, a minha formação profissional é simples e, é claro, é minha dedicação de vida. Eu sempre gostei da ciência. Me formei depois de sair de Belém do Pará. Na verdade, o meu ensino fundamental foi no Pará. E depois, o final 2 e o técnico, eu fiz no Mato Grosso, na Escola Técnica Federal, em Eletrotécnica. E vim para a USP, em São Paulo. E me formei em Física, no Instituto de Física da USP. E consegui me habilitar em licenciatura na Faculdade de Educação. E o que eu gosto mais de fazer é justamente ser professor. E você dá aula hoje em dia? Eu não faço mais sala de aula já há um bom tempo. Faço, sim, orientação de projetos científicos especiais. Coordeno na USP Leste um grande projeto de educação científica que este ano completa 10 anos. É a Banca da Ciência. E faço orientação de alunos para a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia na Escola Politécnica, a FEBRASE. E é essa alegria que eu tenho. A Escola Politécnica é um marco de desenvolvimento para um monte de gente, né? Inclusive, é lá que tem um DC-3 lá dentro, não é? Pois é, na frente, né? Na verdade, era quando tinha lá um museu de engenharia, não só estava o DC-3 lá, hoje ele está no Catavento Cultural, que depois que a prefeitura saiu do Parque Dom Pedro, lá no Palácio das Indústrias, aqui ele foi para lá e está hoje visitando para quem puder ir. É um grande museu de ciências e um dos mais visitados do Brasil. Que legal. Ricardo,
Quem está no meio da aviação sabe do seu amor por Santos Dumont, né? E você declaradamente gosta mesmo da história da aviação e dele. Quais são os projetos que você tem com relação a Santos Dumont hoje? Olha, Beccari, temos vários, porque... Deixa eu te cortar, o que é esse botão vermelho aí? O que é um broche? Na verdade é o pin de uma medalha, e essa medalha é a medalha do mérito de Cabangu. Na verdade, a Fazenda Cabangu é onde Alberto Santos Dumont teve a graça de nascer. E lá em Minas Gerais, na verdade, a gente está na região de Barbacena. Do lado da fazenda que tem o queijo Palmira, aquele queijo cuia lindíssimo, gostosíssimo. Inclusive, meu pai tinha muito lá em Belém, era o queijo bola, cuia, e era o Palmira. Que é uma delícia. Que é uma delícia, sensacional. E o Santos Dumont, então, nasceu lá. Depois, a casa ficou preservada, era só uma casa de apoio técnico, que o pai dele era engenheiro, o seu Henrique Dumont, e estava na época, a gente está falando final do século XIX, estava construindo um trecho muito difícil lá na Serra da Mantiqueira, da ferrovia da estrada de Dom Pedro II, a mando dele próprio. E Santos Dumont, como outros irmãos deles, nasceram lá nessa fazenda. Que legal. Depois de muitos anos, o governo brasileiro reconheceu, claro, a importância de Alberto Santos Dumont e ele deu aquela casa para ele, ainda em vida. Aí ele voltou a utilizar aquela casa, criou gado, porque era uma fazenda, e depois que ele faleceu, ele doou de volta ao Estado. E aí se criou uma fundação, Casa de Cabangu. E essa fundação, se eu não me falha a memória, há 10 anos, criou a Medalha do Mérito de Cabangu, para quem fizesse algo que valorizasse não só Alberto Santos Dumont, mas a região de Natal, onde ele nasceu, a região natal dele. Que legal. E eu fiz bastante coisa por lá e fui agraciado e estou muito feliz. Mas eu vim com ela a propósito, em virtude de, há pouco mais de 2 semanas, uma polêmica sobre o Santos Dumont, quer dizer, na verdade, sobre o museu que conta a história dele, que é esse museu que estava abandonado pelo erário público que não estava apoiando a fundação. Mas pela polêmica e pelas campanhas, agora ele já está com boas perspectivas de reabrir. Que bom. Então eu vou retornar à pergunta. Desculpa te cortar, mas a resposta foi maravilhosa. Então eu te perguntei quais são os seus projetos com relação ao Santos Dumont, hoje, atualmente. Então, eu que desculpo cortar agora a pergunta, que eu estava terminando só de falar antes, desculpa. Né, da fascínio do avião, e é rápido, porque o fascínio, como eu começo com o Santos Dumont. Então, penso que, na verdade, a gente tem que ter registro, e registro, de fato, eu tenho o meu primeiro trabalho com 8 anos de idade, na escola, sobre Santos Dumont, eu tenho guardado ele até hoje, que veio o meu fascínio por ele. Isso foi em 1981 para 82, eu preciso só recordar exatamente. Foi quando eu comecei a fotografar, porque Olha, eu tô ficando velho. A gente está entregando a nossa idade, mas eu tenho que entregar porque eu nasci no ano do centenário de Santos Dumont. Que legal. 1973, ano Santos Dumont. E o fascínio por ele real, quando eu fiz aquele trabalho, eu tenho ele guardado até hoje, eu fiquei encantado como ele voou em Paris, então um campo de bagatelle, mas era tanta coisa. E eu estudei, vi sobre ele, eu usava chapéu, e aquilo para uma criança com certeza foi um fascínio, mas o maior fascínio, eu te digo, foi o 14 bis. Então, aquela ave de rapina, era uma coisa, eu acho que para uma criança ver aquilo, fala, não é possível. E que voa, não é que voa ao contrário, ela voava, né, canarde. Canarde, que tem projetos canardes hoje em dia. Claro, voando. E é sensacional. Então, meu fascínio, de fato, veio daí. Aí, voltando aos projetos, então, depois da minha formação, eu sempre tive o Santos Dumont como um grande gênio. E eu sempre quis a ciência, né, como escolha profissional e como as invenções, a educação. E penso que ele é uma grande inspiração, sempre foi para mim. Claro. Então, eu tornei-o como meu ídolo e meu herói. Então, minha profissão de fé e minha missão de vida é valorizar a história real de Alberto Santos Dumont. Poxa, que bacana, hein? Isso é encantador. Os projetos, né? Desculpa eu interrompendo, aí você perguntou dos projetos. Sim. Anualmente, eu procuro fazer um projeto valorizando o centenário dele, já que eu nasci no centenário. E cada ano, até o centenário da morte dele, que foi em 1932, em 2032, temos comemorações efemérides
de realizações da vida dele. Que legal. Ricardo, e você me diz, eu vejo esse seu entusiasmo, você acha que o brasileiro tem esse mesmo entusiasmo, o brasileiro comum, de valorizar um feito tão... Que na verdade eu acho assim, que existe o feito do Santos Dumont, eu acho que a gente tem que dividi-lo, no meu ponto de vista, tá? Não só o Santos Dumont, mas ele realmente foi o cara que mostrou isso mais pro Brasil. Você acha que o brasileiro tem eu senti no voo, no aniversário de voo de Santos Dumont que não teve tanto entusiasmo de falar assim, pô, esse cara é brasileiro e inventou parte do avião que a gente vê hoje. Você acha que existe isso? Olha, há uma frase que define bem essa questão. Diz que o brasileiro é um povo que não tem memória, tem vaga lembrança. Então Vaga lembrança. Ele tem vaga lembrança de tudo. Então a gente perde. Mas por quê? Então não é pelo fato do Santos Dumont. A gente perde muitas vagas lembranças que a gente tem dos feitos dos brasileiros. Sim, claro. Então, falta o quê? Eu, como professor, te digo com total convicção. Falta a gente ter mais aula de história. Falta a gente ter mais aula de civismo. Falta a gente ter mais aula sobre o Brasil. Então a gente às vezes aprende muito mais sobre o mundo do que o próprio Brasil. Infelizmente foi esquecido isso nas escolas, né? O que você acabou de falar, essas três coisas, cultura, né? História e civismo, esqueceram. Olha, o Brasil fez um projeto de ciências, o maior do mundo, chamado Ciências Sem Fronteira. 100 mil bolsas de alunos para irem para o exterior. Eu participei do lançamento desse projeto lá em Paris, na Embaixada do Brasil, com reitores de universidades do Brasil inteiro. Aí todos preocupados com a língua, né, com a comunicação, porque o aluno ia ganhar 6 meses a 1 ano de intercâmbio na área de ciências. Aí eu, depois que todos falaram, tomei atenção e disse, olha, vocês estão preocupados com a comunicação, eu estou preocupado com o fundamento. Então, os alunos que vêm para a França, eu não estou preocupado se eles sabem falar francês, eles sabem falar sobre o Brasil. Então, quem fez a integração? Quem fez uma grande integração do Brasil com a França? Alberto Santos Dumont, com certeza o primeiro ícone e celebridade mundial e que fez essa integração Brasil-França. Claro que a gente teve diversos outros grandes brasileiros que moraram na França, mas isso posterior a ele. Então, imagina a gente ter só vaga lembrança dos acontecimentos, mas a gente não tem memória da nossa história. E os arautos alunos que ganharam essa bolsa, vamos falar do Brasil, no exterior não sabem falar da própria história de integração com cada um. Então eu achei até um absurdo, critiquei muito isso. O aluno teria que ter no mínimo um fundamento para cada país que vai, o que teve historicamente de relacionamento com personalidades brasileiras. Que seria, assim, a principal função do aluno falar sobre o seu país, tendo orgulho de algo que ocorreu na integração deles. Uhum. Você acha o seguinte, agora vamos falar sobre Santos Dumont, especificamente sobre o voo. Você acha que Santos Dumont é o pai da aviação sozinho, ou você acha que aquela briga que tem os irmãos Wright e coisa e tal é uma coisa válida? Eu, no meu ponto de vista, para mim, o cara que voou pela primeira vez chama-se Otto Lilienthal, um alemão, poucas pessoas sabem dessa história, que voava planador se atirando das montanhas do penhasco. Você sabe disso aí? Claro, então existe esses três, existe muito mais cientistas, pessoas que fizeram da aviação, enfim, foram os primórdios, né? O que você me diz desse assunto? O que você acha disso tudo? Eu vou ser um pouco polêmico. Com certeza, Santos Dumont não estava sozinho. Obviamente que a disputa entre conquistar o voo era o maior desejo da humanidade no final do século XIX. Se a gente pensar, o grande cientista inglês, o Lord Kelvin, ele disse, o homem nunca vai conseguir controlar o voo. Mas vamos pensar um pouco rapidamente o que é o voo. O voo é se deslocar no ar. Então, várias formas da gente alçar voo ou se descolar. A gente pode se arremessar, como a gente pode usar uma força ascensional, por exemplo, de um balão. Então, certo. Se a gente pensar já no século XVIII, 1709, a gente diz um brasileiro, não, um luso brasileiro, o Brasil nem era independente, Bartolomeu Lourenço de Gusmão faz o primeiro artefato que voa, feito pelo homem, perante a corte de Lisboa, lá em 8 de agosto de 1709. Então, Dom João VI, quando vê aquilo, fala, a Europa fica em pânico. Como pode o homem inventar algo que voa? Mas era só um protótipo.
Pouco tempo depois, quase 80 anos, os irmãos franceses Montgolfier fizeram de fato um grande artefato e voaram nele. Não os irmãos, teve uma fase. E aí a aerostação, o balonismo, era a forma de todo mundo voar. Só que voar ao sabor do vento. Então o vento controlava o voo. Sem controle. Exatamente. Então a gente tem que entender o que é voar, o que é controlar o voo e o que é descolar-se do chão. Ou seja, ascender. Como? Eu posso usar uma força externa, então no caso do balão, ou eu posso ter os meios próprios, que aí é o caso do avião. Concluindo rapidamente, o balão, desde os Montgolfier, 1783, então final do século XVIII, até o final do século XIX, a aerostação era algo sensacional, no mundo inteiro. Campeonatos de balão, isso e para cá e para lá, balões... Onde surgiram os aeroclubes? Tudo, os balões eram assim, competições e balões para 20, 30, até 40 pessoas, performances circenses, porque era a coisa mais fascinante ver um balão voar. A gente se fascina vendo um balão pequenininho, ou um balão de São João, que pelo amor de Deus é proibido e atrapalha muito a segurança de voo. Então, balões, pelo amor de Deus, ninguém que solte. Eu te acrescentar um negócio do balão que você está falando, Junino, gente, o que o Ricardo acabou de falar é muito importante. O meu irmão é piloto comercial e viu no nível 350 um balão junino, Ricardo. Você imagina um balão, mas só que o balão era muito maior que o avião. Meu Deus. Você imagina uma coisa dessa acertando um avião. Derruba um avião. Então, gente, não soltem balão junino, por favor. Manda, Ricardo, desculpa te contar. Não, tranquilo. A aerostação está em franco crescimento e tentam colocar motores. A gente está falando, vamos contextualizar para o pessoal entender que época a gente está falando, né? Hoje, o século XXI, a gente está no mundo globalizado, redes sociais e tudo conectado, mas a gente está falando no final de 19, logo depois já da segunda revolução industrial. Então, há máquinas para todo lado, máquinas a vapor e máquinas elétricas. As máquinas a vapor são extremamente potentes. As máquinas elétricas extremamente dependentes da fonte de energia, e baterias. Todos muito pesados, né? Pois é, mas a elétrica é mais pesada ainda porque dependia de baterias, para ser autônomo. Agora, a máquina a vapor não, ela era muito forte e tinha muita potência, menos pesada do que a elétrica. Mas não serviu para fazer voar. Então, tentaram fazer dirigíveis com ela, franceses e outros pioneiros, mas não conseguiram. Não era efetivo porque o peso era muito grande, tinha que fazer um balão grande demais. O que acontecia? Óbvio que o vento tinha mais controle do que a própria potência do motor. Aí que entra, então, Alberto Santos Dumont. E eu acho que para falar dele, é mais fácil falar com imagem. E eu queria surpreender o meu amigo Beccari com o maior projeto que eu desenvolvi de Santos Dumont, que é mais no terminal de autoridades, o grande quadro que conta toda a história do Santos Dumont. Poxa vida, que bonito, Ricardo. Muito obrigado, eu vou mostrar aqui agora. Você é demais. Olha aí, gente. Pronto, tá visto. Mas o que fala então nessa imagem? Vai fazer parte aqui do nosso cenário mais para cima. Com então certeza. Pronto, nessa imagem... Agora eu não consigo pregar ele, mas depois a gente vai dar um jeito. Ele fica na mesa. Aí, pronto. Então, obrigado, Ricardo. Que isso. Beca, é uma alegria imensa e representar, então, respondendo duas perguntas. O grande projeto que eu tive a oportunidade de realizar, sendo o curador do terminal de autoridades da Base Aérea de São Paulo, desde o tempo já do ano do centenário do voo do 14 bis, que foi 2006. Quando você diz curador do terminal de autoridades da base aérea, que lá tem um museu, inclusive com a cesta original, é isso? Do 14 bis? Sim, não. Aí ele ficou lá um certo tempo, parte do acervo da Fundação Santos Dumont. Na época já de 2008, ele foi retirado de lá, então não há mais esse museu. Houve. Ah, tá, houve. Houve, okay. O Museu de Guarulhos, Museu Aeronáutico de Guarulhos. Por acaso, quem tirou todo aquele acervo também fui eu, porque hoje eu sou secretário do Conselho de Curadores da Fundação Santos Dumont, que aí tem um périplo sobre toda a história da Fundação, mas do acervo. A Fundação está ativa? A Fundação Santos Dumont está ativa. Um breve histórico bem resumido, quando Santos Dumont morre, em 1932, ele doa, claro, o seu espólio para o governo de São Paulo. A família, então, demora um trâmite para poder doar tudo, vai para o Museu Paulista, que na época era gerido pela Secretaria de Educação e Cultura.
teve uma grande sala belíssima sobre o Santos Dumont, até que no ano dos 50 anos do voo, em 1956, cria-se uma associação para valorizar a aeronáutica e cria a Fundação Santos Dumont para fazer a comemoração dos 50 anos do voo, em 1956. E pede parte desse acervo, do espólio dele que estava no Museu Paulista, para fazer uma grande exposição. Como a gente está falando já também próximo, logo ao 4º centenário da cidade de São Paulo, que foi 54, e um dos idealizadores também dessas entidades foi o grande poeta Guilherme de Almeida, que era o presidente da comissão do 4º centenário de São Paulo. E aí conseguiram, dentro do Parque do Ibirapuera, que foi um grande projeto, belíssimo em nosso símbolo, e grandes outras obras da cidade de São Paulo, ter o Museu Aeronáutico de São Paulo dentro da Oca, que é um disco voador. E esse museu funcionou muito bem, com todo o acervo do Santos Dumont e depois outros espólios de grandes aviadores brasileiros, de Ada Rogato a José Ribeiro de Barros, e assim, cada vez, o grande avião Jaú, da travessia do Atlântico Sul, maravilhoso, o Savoia Marchetti. Que grande parte desse acervo está lá no Museu da TAM. Graças a Deus, no Museu da TAM, não só está bem guardado, como foram restaurados. Mas dá-se o crédito ao Heliparque, que fez o restauro do o João Veloso, fez o restauro João Veloso, isso aí. E mais a gente, todo mundo, em 2007, perto do centenário. Eu fotografei esse avião por dentro. Eu achei que nunca mais ia ser do avião. Você imaginei esse corpinho para sair de lá de dentro, né? Você quer cortar o João no meio. Mas aquele avião é sensacional. É sensacional e a história é muito legal, né, Ricardo? A história brasileira de aviação é sensacional. E, na verdade, que ele é o único. Aliás, por favor, fale alguma coisa que é realmente uma coisa que ninguém sabe sobre o Jaú. O Jaú, a travessia do Atlântico Sul, também é uma epopeia dos ares. Sim. Na verdade... Eu acho que é um feito tão grande quanto o voo do 14 bis. Com toda certeza absoluta. E foi uma disputa internacional de ter essa primazia. Na verdade, a gente está falando, todo final da década de 20, 30 e 40, a gente está com primazias de travessias. E o Brasil foi pioneiro em várias. A travessia noturna também, e ligação Brasil-Portugal. Se a gente for pensar um pouquinho antes, em 22... Aí é uma quebra de paradigma da aviação verdadeira, porque era visual, e a primeira aviação por instrumentos, o grande aviador Sacadura Cabral e o grande navegador de voo, Carlos Viega Gago Coutinho, que conseguiu desenvolver o sextante de marinha, adaptando um horizonte artificial, sendo o primeiro instrumento real de voo, o primeiro instrumento real funcionando por um voo não visual. Então, essa travessia é quebra de paradigma da história da aviação. Muito bem. E vai comemorar agora o seu centenário em 22. Estamos com um projeto muito dedicado a isso. E sensacional. Concluindo aquela história do 14 bis e do Santos Dumont, nos projetos da base aérea, a base aérea tem um terminal de autoridades, onde, na verdade, até o avião presidencial e outros aviões não ficam na pista civil, vão para a pista militar, lá onde era o antigo 4º ETA, o Carajá, o Esquadrão Carajá, e lá há algumas salas. Ser o curador dessas salas, que eu consegui doações e muitas coisas próprias para ambientar. Na verdade, na época, o comandante, em 2000, antes da Copa do Mundo, que foi algo sensacional para São Paulo, então a Copa do Mundo a gente recebeu 39 delegações estrangeiras passando naquela sala, e como a abertura foi lá no Itaquerão, eles saíam de helicóptero. Então estão todos os chefes de Estado, secretário-geral da ONU, e o comandante da base, um ano antes, falava: professor Ricardo, consegue um quadro do 14 bis para a gente pôr aqui. E aí foi a história deste quadro que eu te dei. Que legal. E, na verdade, só eles recebem, quem são grandes autoridades, cópias desse quadro, assim como o Giclé, que é o que eu estou te dando. Como eu sou uma grande autoridade, você trouxe um para mim. A maior autoridade nossa da aviação é você. Ricardinho, a gente precisa ir para os nossos comerciais. Onoled, vem com a gente. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta com o Ricardo Magalhães falando mais de 14 bis, tá bom? Valeu!
Bem-vindos de volta com o Ricardo Magalhães, o especializadíssimo não só sobre Santos Dumont, mas sobre a história da aviação antiga e atual também, por que não, né, Ricardo? Com certeza, a aviação é fascinante, mas eu sou muito ligado à história, porque a gente tem que entender. Se a gente quer saber do futuro, a gente tem que saber o passado. Ricardo, falando em história, quem foi o cara que pintou essa obra maravilhosa? Essa obra maravilhosa, primeiro, ela tem um título e foi obra de muito estudo. Ela chama A Epopeia Triunfante do Elegante Gênio da Aeronáutica, Alberto Santos Dumont. Eu fiz o estudo iconográfico, isso bastante tempo, para ver o que eu queria representar, as proporções, os tamanhos, as formas e os locais. E tive um grande amigo e artista que não só acolhe todas as exigências, mas também realiza, que é o grande artista da Aviation Art, também Abrarta, Igor de Loyola. Igor de Loyola, puta, muito legal. Tem um site do Igor de Loyola pra gente saber? Tem, Igor de Loyola, só digitar já vai dar como artista, cada obra que ele faz, sensacional. Muito legal. A gente aceita doação, viu, Igor? Para elaborar nosso cenário aqui de aviação, tá bom? O Igor é um rapaz novo, tão bondoso, parte do acervo que está no Terminal de Autoridades é doado e cedido por ele, como também obras que ele fez ao vivo e originais, dando para as autoridades. Que legal, tem que muito pedir bacana. uma para você. Agora, Ricardo, aproveitando falar em doação, eu tenho um negócio que a gente precisa falar ainda, que eu te perguntei no começo, que o Altieri, bem observado, falou com a gente, mas antes disso, tem muita gente que tem coisas do Santos Dumont em casa e doa, ou da história da aviação? Na verdade, já fizeram várias campanhas para a gente recolher material. Porque o acervo de colecionismo é muito grande e hoje no mundo, e sempre teve, leilões. Então há coleções particulares, há coleções da família e há coleções ainda, eu digo da família, de familiares que vivenciaram. Então a gente pega, do meu bisavô, do que passou pro avô, que foi pro meu pai, e ele, quem sabe, até participou. Era amigo do Santos Dumont? Exatamente. Qualquer coisa do tipo? E tem relatos ainda, porque a gente pode pensar, ele faleceu em 32, entre aspas, recente. Então tem primeira geração de pessoas ainda vivas, difícil, mas que morreram há pouco tempo, que vivenciaram e conviveram com ele, principalmente aqui no Brasil, que o final da vida do Santos Dumont foi aqui no Guarujá, em São Paulo. Ricardo, o Altieri levantou a primazia, que a gente tinha conversado no começo do programa, sobre o primeiro voo do Santos Dumont. Você acha, quem que fez realmente? Foi ele? Foi os irmãos Wright? Quem foi o cara a voar? Eu sei que você já falou que é uma coisa polêmica para você, vai tornar polêmico, mas a gente quer ouvir. Não é obra de um, é obra de vários. É uma obra coletiva e também, se não fosse ele, seria outro. E se não fosse da forma com que foi, seria de outro. No mesmo dia que estava lá o Santos Dumont com o seu 14 bis, estava também um avião Voisin. E ele poderia ter voado primeiro. Mas então vamos entender qual contribuição que Santos Dumont deu para a aeronáutica. A aeronáutica como navegação aérea, e a gente volta para o parênteses que eu tinha deixado aberto sobre o balonismo, que é a época que o Santos Dumont chega em Paris. Então, se a gente for resumir e fechar esses parênteses, quem foi Alberto Santos Dumont? Nascimento em Minas Gerais, então mineiro de berço, batizado no Rio de Janeiro, então carioca de batismo, não foi bem no Rio capital, foi em Valença. E cresceu a infância e a juventude em São Paulo, então paulista de juventude. E depois ele vai a Paris, onde tem a sua formação. Aos 18 anos, emancipado pelo pai, e tem a família, que na verdade, por parte de pai, a origem dele é toda francesa. O pai é brasileiro, nascido no Brasil, filho de franceses, ou seja, avós paternos franceses, avós maternos portugueses. Então, o avô e a avó materno portugueses e a mãe nasce no Brasil também. Então, ele é filho de brasileiros. Então, ele é um brasileiro que viveu o Brasil. E viveu o Brasil e conquistou o mundo a partir de Paris. Ele chega em Paris fascinado naquele momento, final do século XIX. Imagina aquele menino chegar lá e ver não só a Torre Eiffel, que tinha vindo da grande Exposição Universal, 1889, e aí ele fica fascinado pela aviação, mas aviação não, desculpa, pela aerostação.
que eram balões para todo lado. Ele já tinha visto balões no Brasil, claro, tinham performance que ocorriam, mas era esporádica. Lá não, veio campeonatos de balão. E a primeira coisa que aquele jovem quer é fazer o balão dele. Então, em 1898, Alberto Santos Dumont, com 25 anos de idade, ele revoluciona toda a indústria de aerostação mais que centenária. Por quê? Porque ele muda o que todo mundo fazia. Faziam balões cada vez maiores para conseguir levar cada vez mais peso, mais pessoas. O Santos Dumont foi ao contrário, ele fez o balão menor, mais simples, mais leve para uma pessoa. Isso é a simplicidade. Dirigível. Não, o primeiro balão ainda não dirigível, era o Balão Sim, Brasil. mas ele foi para essa área de fazer um balão dirigível. Então, ele para se fazer um bom piloto, para chegar onde ele queria, que é voar controlando autonomamente, ele precisava primeiro voar ao sabor do vento, que era a primeira forma. Ele fez isso, conseguiu revolucionar a construção de balões. Aí ele passa já a ser influenciador de mídia local. Começou, que esse brasileiro jovem desse faz um balãozinho desse? Aí quando vão ver, a performance dele é maravilhosa. Dos balãozinhos que ele faz, não. O Balão Brasil primeiro, depois ele faz um outro balão um pouco maior, o América, participa de competições e ele torna um grande balonista. Já prevendo que precisa de motor, ele foi estudando muito os motores. Ele já tinha comprado carros, ele foi um dos primeiros cidadãos de Paris a ter carro lá. Ele era muito rico, o pai dele, né? É muito rico, mas ele é contido. Ele foi emancipado, então, assim, também tem muito folclore sobre o Santos Dumont. É claro que ele tinha boas condições, não precisaria trabalhar mais a vida inteira. Mas se ele também gastasse com voo, ele gastaria isso muito rápido. Em um ano, ele perderia toda a fortuna dele facilmente em Paris. Não só comprando o que quisesse, como tendo a vida lá na Cidade Luz. Bom, ele, no mesmo ano que ele faz o Balão Brasil, ele já vai atrás do dirigível. Então ele faz uma forma alongada, 1889, no ano seguinte, 1899, desculpa, 98 e 99, aí ele já começa o dirigível número 1, acopla o motor. Eu vou pular os dirigíveis porque é uma sequência de números, ele numerava. O primeiro invento, ele dá um nome, Brasil. Ele diz, meu primeiro invento, o mais simples, o mais lindo, e se chamava Brasil. Então ele tinha muito amor pelo Brasil. E aí ele vem então com dirigíveis numerados, 1, 2, 3, 4, 5. Para a gente chegar no ponto da quebra de paradigma novamente da aerostação, foi quando ele consegue controlar o voo de um balão. Porque, na verdade, o dirigível é um balão que é dirigível. Sim. Então, o balão ascende e ele se dirige com motor, leme, etc. E ele fez todo um sistema de equilíbrio e de controle, não só de válvulas, porque o motor é a combustão. Então, ele também revoluciona. Ele não usa o motor nem elétrico nem a vapor, ele usa o motor a combustão, porque é mais leve. Só que isso todo mundo falou, esse brasileiro é louco, se ele quer se matar, é mais fácil ele acender o barril de pólvora e sentar em cima do que colocar o motor a combustão num balão de hidrogênio. Os balões não eram balões de ar quente, tinham balões de ar quente, mas era usado balão de hidrogênio. E grandes acidentes ocorreram, inclusive com brasileiros. Inclusive com ele também, né? Inclusive com ele. Então, mas ele era muito seguro de si. Ele era uma pessoa que prezava a vida, então ele sabia o que estava fazendo. Claro que teve uma série de acidentes graves, mas foi bem acolhido ou superou todos eles. E chega então 1901, primeiro ano do século XX, conquistar o desejo da humanidade, que é conquistar a navegação aérea. Então, o pai da aeronáutica mundial, eu te garanto, Alberto Santos Dumont, indubitavelmente. Pronto. Então, a grande contribuição dele, e isso estimulou o mundo inteiro. Ele virou notícia, foi o feito mais noticiado do mundo no primeiro ano do século XX, 1901, 19 de outubro, quando ele consegue ganhar o prêmio Deutsch, que ele sai de um ponto fixo, percorre um circuito fechado de 11 quilômetros e retorna ao mesmo ponto, contornando a Torre Eiffel. Que legal, hein? É sensacional. Era naquela época... Então, ele revolucionou a aerostação, criando a aeronáutica. Porque a gente já diz, então, navegar pelo ar. Quem navegou? Alberto Santos Dumont. Inclusive, ele põe um livro dele lindíssimo, chama Eu Naveguei pelo Ar. Bom, depois disso, esse grande feito, que o Santos Dumont também é um cara extremamente competitivo.
Então, no perfil dele, ele adora desafio, só que ele quer ser o primeiro. E foi o primeiro, com o dirigível número 6. Mas ele não está satisfeito em só fazer ser o primeiro. Lembra da simplicidade do balão Brasil? Então ele quer fazer simplicidade nos dirigíveis. Não satisfeito com o número 6 que ganha esse prêmio, ele vai para o 7, para o 8, para o 9, e aí ele realiza mais uma quebra de paradigma. O dirigível número 9, chamado de Baladeus, que é uma charrete voadora, era aquele dirigível que ele performava sobre Paris, andando nas ruas. Até hoje nem existe, que eu saiba, no mundo um dirigível para pessoa, pessoal, só para ele. Foi o que ele teve em 1903. Em 2 anos ele conseguiu aperfeiçoar o dirigível número 6 e tornar o dirigível número 9 um dirigível super pequeno, que ele descia na frente da casa dele, na Champs-Élysées com a rua Washington, parava, tomava um cafezinho E batia um papo com os amigos e voltava. Mas o melhor foi no 14 de julho de 1906, na candidata francesa... Que é da Bastilha? Ele ousa... Aniversário da dona Érica Jimenez. Olha só que maravilha. 14 de julho. Eriquinha do céu, olha que dia maravilhoso. E esse dia, 14 de julho, toda a cavalaria francesa, o exército francês, reunia no hipódromo de Longchamp, o hipódromo de Longchamp, lá no Bois de Boulogne, e ele ousa e vai com esse dirigível número 9, chega na frente, no palanque do presidente francês, e dá uma salva de 21 tiros com uma pistola sinalizadora. Foi o furor de todos os cidadãos parisienses lá. Ninguém acreditava. Imediatamente, lógico, ele foi chamado por todos e falou, meu, o que esse cara consegue com isso? Assim, a precisão. Então viram que o dirigível seria o marco importante de observação numa guerra. Inclusive a Força Aérea Brasileira, que não era Força Aérea, era Exército, usava balões, não era dirigíveis, eu acho, na Guerra do Paraguai. Sim. Não é isso? Claro, os balões de observação. Mas agora você ter um balão dirigível com esse tipo de controle era sensacional. E não tinha, a gente fala assim, o Santos Dumont e o dirigível, a gente lembra do alemão, só por causa do Zeppelin, bem depois, mas Santos Dumont é o pioneiro do dirigível. E o número 9, até hoje, eu acho que não é incomparável pela simplicidade e eficiência que o Santos Dumont faz nos seus inventos. Bom, já fez tudo o que ele podia com a aerostação, com dirigíveis. O que ele quer? O avião. E o que é o avião? O que é o voo? Não é o planador. Então ele era contrário, numa corrente contrária, aos outros pioneiros. Otto Lilienthal, como você bem disse, talvez tenha sido o maior inventor e realizador de voos pessoais, mas em planadores. Mas ele voou antes que o Santos Dumont, mais pesado que o ar. Sim, mais pesado que o ar é uma pedra. Se eu jogar a pedra, ela voa também. Sim, não, mas voou. Voou. Controlou. Então, e ele tinha controle. Eu acho que o Santos Dumont fez de legal é colocar motor naquele troço. Então, aí que a gente vai fazer a diferença. Bacana. Então, pronto. Já respondendo, agora é fácil. Os planadores, claro que são formas de voar corretas com mais pesado do que o ar, obviamente. E eles seguiram uma corrente muito grande dos irmãos Wright, que estavam certos, influenciados muito por Otto Lilienthal, que infelizmente teve um acidente, porque não usava o canard. Ele ia com o profundor e o leme traseiro. E o que aconteceu? Estolou, caiu de boca, morreu. E quebrou a coluna, a espinha dele, depois no dia seguinte morreu. Eu tô falando brincando, caiu de boca, mas só de sacanagem. Mas ele teve uma frase antes de morrer que disse que acidentes devem acontecer, qualquer coisa do tipo, para que a ciência siga em frente, progrida. E claro que Santos Dumont tem no livro dele, o que eu vi que nós veremos, que por acaso esse ano ainda está na comemoração deste centenário desse livro, ele fez referência a todos esses pioneiros. Os irmãos Wright, claro que são grandes pioneiros porque eles seguiram a filosofia do planador motorizado. Ou seja, eles têm um conceito muito inteligente, porque a maior energia para voar é a descolagem, é a decolagem. E eles pensaram, se em vez de eu ter toda essa energia na máquina e ter fora, ou seja, na pista, é mais fácil de voar. E é verdade. Então os irmãos Wright tinham um pensamento correto, mas não foi a filosofia usada no mundo. Seriam ser como se fosse hoje todos os aeroportos arremessassem os aviões. Mas é uma boa ideia, mas não foi prática, porque daí o custo se torna inviável.
mas eles fizeram sim planadores com motores e que voavam 1000 vezes melhor que qualquer outro tipo de máquina na época. Então, aí que vem essa questão do pioneirismo. O que o Santos Dumont é, com certeza, o pioneiro, que aí vem no voo do 14 bis, a gente está falando do segundo voo, tá? No 23 de outubro de 1906, para nós é o dia do aviador. Foi quando até fiz o meu trabalho de criança. Mas o voo, de facto, reconhecido pela Federação Aeronáutica Internacional, é o de 12 de novembro de 1906, quando ele voa 220 metros. Que para se considerar um voo, de fato, tinha que voar mais de 100 metros, com os próprios meios. Porque o voo de 23 de outubro foi um voo de 60 metros. E teve voos anteriores dele, de setembro, e já os ensaios em julho, mas eram voos pequenininhos. Que aí fala que o Santos Dumont fazia pulinhos, saltos. Não, decolar já acima de 100 metros foi um grande feito. 14 bis é notícia no mundo inteiro. E só concluindo aquela hora que a gente falou, o Lilienthal tinha o profundor atrás, tanto os irmãos Wright como o próprio Santos Dumont põem o profundor e leme à frente para evitar estolar e ter esse acidente. Então, sendo uma configuração canard, na época todos fizeram por segurança. Santos Dumont não fica satisfeito com 14 bis, que ganha o prêmio, ele ganha prêmio. Isso, tanto em 23 de outubro era um outro prêmio, o Arc de Acon, mas aí ele ganha o prêmio do Aeroclube no 12 de novembro. E o mais importante é que ele não sossega. O ano de 1907 é um ano, palavra, febril, e Santos Dumont consegue, de forma miraculosa, construir, num ano só, o avião 15, 16, 17, 18 e 19. 5 projetos independentes, cada um estudando e analisando uma das variáveis do voo. Em todos eles, ele foi adquirindo o melhor conhecimento para conseguir ter o voo perfeito, que ele consegue só mais 2 anos de aperfeiçoamento em 1909, com o Demoselle número 20. Vamos falar daqui a pouco do Demoselle, porque a gente precisa chamar a Onoled. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Bem-vindos de volta, Ricardo Magalhães, e daqui a pouco ele vai falar dos bolinhos dele, as bolinhas. Vocês vão ver só o que esse cara faz com um bolo, bicho. Nessa 14 bis Santos Dumont. Ricardinho, tive que te cortar. Me diga uma coisa. E os outros aviões do Demoselle, você falou, eu ia te perguntar dele. Isso já é uma tecnologia muito mais avançada, um avião diferente. Pousava em tudo quanto é lugar, pousava curto, decolava curto. O que você me disse? A maior obra da genialidade aeronáutica tá para surgir, porque foi esta. Santos Dumont, quando faz o Demoselle, o 19 em 1907, com várias adaptações, ele é muito rápido. O Santos Dumont, ele é muito rápido. Então, o próprio 19, qual a diferença do 19 para o 20? É muito simples. Porque tem autores que falam 21, 22, não. É 19 e 20 só. Isso pelos números do Santos Dumont. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com o que é documento publicado por ele próprio, ou registrado em época, ou e depois por chute. Versões que qualquer pessoa quer fazer da história. Então, é muito cuidado, e claro, como físico, prego muito a questão do método científico, e lógico, como pesquisador e na parte de história, a gente tem que estar fundamentado em documentos. O 19 de 1907, que é o 5º invento de um ano só, ele tem uma configuração belíssima. O motor varia de posição, que ele é muito rápido, mas a fuselagem dele é uma longaria, uma haste só. E ele, Demoselle, todo mundo pensa, donzela, que também é uma tradução. Não. A tradução mais correta do Demoselle
é libélule, que é uma libélula, porque a fuselagem é uma haste de bambu. Entretanto, quando ele começou a voar com o Demoselle fantasticamente, ela dava uma torcida. Então, não dava tanta segurança e ele vai, já em 1908, faz uma fuselagem treliça. E aí é o Demoselle 20. Só que ele vai sempre procurar melhor posição, tanto do tanque de combustível quanto do motor, por causa de centro de massa, controle de torção de asa e ter a melhor manobrabilidade. Ele demora 2 anos e perde 2 campeonatos. E ele fica muito chateado com isso, porque ele é um homem de competição. O primeiro voo de circuito fechado de 1 quilômetro, quem ganha é Farman, e a travessia do Canal da Mancha, quem ganha é Blériot. Isso tudo em 1909, quando o Santos Dumont já está com o seu Demoselle, só que ele atrasou um pouco até ter essa versão bem segura, bem eficiente. Mas quando a versão está feita, ele bate todos os recordes de pista de decolagem curta, de autonomia de voo, de velocidade, de altitude. E ele fez um feito que ninguém tinha feito até o momento. Ele decola de um ponto e aterriza em outro. Todo mundo decolava e navegação. Total navegação. Foi a questão no castelo de Ville-de-Ville, de um amigo dele próximo. Na verdade, não é que ele decolou e aterrizou. Ele decolou e foi ao extremo, gastou todo o combustível e ele sabia que ele ia aterrissar em qualquer lugar e aterrissou. Então, nesse castelo, virou notícia da imprensa e o Santos Dumont também tinha algo sensacional na adaptação dos carros. Ele fez um carro porta-aviões. Então, no carro dele, ele desmontava o Demoselle, ele tirava a parte da fuselagem da longaria e levava ele atrás. Então, tem coisas assim, imagens sensacionais de época e ele, então, é um grande gênio da aeronáutica. Então, o nome que a gente volta naquele quadro. A vida dele é uma epopeia de quebras de paradigmas da história da aviação. Mas, claro que ele não está sozinho. Tem todos os outros paralelos, ou seja, os irmãos Wright, o Otto Lilienthal, no segmento do planador, são os melhores mesmo. E, por conceito de voo mais pesado que o ar, claro que o pioneirismo é americano. Me desculpe, mas eu querendo defender Santos Dumont, mas nesse ponto... Então vamos dividir para todo mundo um pouquinho da aviação, dessa arte tão bacana. Ricardo, no Brasil teve 2 caras que fizeram o 14 bis. Meu Deus do céu. Não teve? Teve, vários. Vários? Quem são? Na verdade, a gente teve já um 14 bis anterior do Coronel Fuchs. Coronel Fuchs, voou no Campo de Marte em 1980. Teve vários voos, e depois ele que fez o voo em Paris em 2006, no ano do centenário, com 14 bis. Aí agora a gente teve vários Demoselles construídos, mas vamos pegar só da comemoração de 2006, do ano do centenário. Só 14 bis? Só 14 bis, aí foi o grande Alan Calaças, o empresário abnegado lá de Caldas Novas, que fez uma réplica primorosa. De bambu? Perfeita, não só bambu. 14 bis ele tem bambu, mas não é muito. Ele usa algumas outras madeiras, usa seda, né? Na verdade é um tecido bem leve, cordas muito finas e resistentes. O Alan Calaças, se eu não me engano, não fez só uma, não, fez várias? Fez várias. E aí também marcou muito a minha história. Eu estava em 2005 quando essa réplica foi doada para o Museu de Le Bourget, um dos museus mais importantes e antigos do mundo, e o Brasil doou para a França um projeto junto com a Embraer, e acredito que a Petrobras, não lembro, e eu fui lá ver isso porque era o ano do Brasil na França. E o avião tão perfeito, uma réplica voadora, fidedigna, perfeita, uma das, né, ele fez 3 ou 4 já, não tenho certeza. Bom, grande amigo, o Alan, e ele então fez um ato de generosidade, de genialidade aeronáutica no século XXI que a gente está. E eu olhei aquele avião, não podia chegar perto dele, claro, uma réplica voadora, e o museu todo isolado, e eu olhei para ele e falei assim, eu quero um para mim. Mas esse que foi o Alan que doou? Foi um projeto que foi do governo brasileiro com a Embraer e a Petrobras, se eu não me engano. Não foi doação dele. Ele que construiu foi... E ele construiu um também que estava em Oshkosh. Sim, aí isso é depois. Um domo com ar-condicionado, com as fotos do... Isso eu achei genial, porque... Sensacional o trabalho do Alan Calaças e paralelo a gente tinha o americano curtiu aquilo lá. Muito, mas todo mundo adora o 14 bis e a história e valoriza. Aí só junto do 14 bis,
Outro projeto muito bonito foi do Fernando Arruda Botelho, o saudoso, um grande abnegado da história. Foi a perda do Fernando aqui pro Brasil para a aviação, foi um troço que não dá nem para se falar, né? Foi muito... Ele era um cara que respirava avião, né? Dedicava a vida à história aeronáutica e à valorização desses feitos, não só dos brasileiros, como também outros, porque ele também fez a réplica do Blériot em 1909, eu estava também em Le Bourget em 2009, e ele estava para fazer a réplica do Blériot para comemorar o centenário da travessia do Canal da Mancha, que ele queria fazer com o Blériot, mas também com o Demoiselle. E ele voou o Demoiselle no mundo inteiro. Eu fotografei o Demoiselle com ele em Brasília. Tá vendo essa foto aí, Ricardo? Essa foto da bandeira foi eu que fiz. Não, mas e é a foto que tá, até hoje o Seconsair também usa, várias imagens que mostram a bandeira belíssima lá na frente do palácio, né? Uhum. E o Demoiselle voando atrás. Na verdade, a gente estava no eixo, acho. Sim, no eixo monumental. Eixo monumental, né? Eu num helicóptero e ele passando com o Demoiselle assim, todo tremelicando, mas foi muita coragem dele fazer aquele voo. Foi sensacional. E o 14 bis voando, eu também tive o privilégio de ver, não em Brasília, vi vários voos em São Paulo. E fiquei, claro, entusiasmado, emocionado, porque ver aquilo voar de uma forma tão elegante, tão simples. Decola, tão fácil, tão dócil. Mas por ser dócil, também é perigoso. Mas o controle do 14 bis é interessante, só a gente lembrar que nos 3 eixos do avião, ele está lá, profundor e leme à frente, fácil o controle. Mas e a torção? Como ele controlava? Se ele estava com uma mão numa alavanca do profundor, a outra mão uma direção do leme, e como ele faz a torção? Também Santos Dumont, que cria os ailerons e faz um controle sensacional com o próprio corpo nos ombros. Mas tudo isso de pé, na verdade, não é que é a origem do balonismo que usa nacelle. Santos Dumont usou aquilo como a frase do nosso também grande gênio da neurociência, Miguel Nicoleles, e diz: Santos Dumont é o homem que se vestiu de avião. Então Santos Dumont incorporou o avião ao corpo dele. De verdade, né? De verdade. E há uma frase da vó do Nicoleles, desde criança dizia que 23 de outubro era o dia que o homem se vestiu de avião, e aí o Nicoleles depois disse: e deu asas à sua mente. Então, bom, é o que aconteceu. É isso aí. Ricardo, agora vamos mudar um pouco do assunto, que eu quero contar para a turma que eu acho muito sensacional o que você faz. Bolo. Quando eu falo que esse cara faz bolo, ele não faz um bolinho pequenininho, não. Fala aí, Ricardo, como é que surgiu a história do bolo na sua vida? Ai, meu Deus do céu. Aí tudo é memória afetiva, memória de criança. Quando eu acordo, no dia 11 de setembro de 1975, com 2 anos de idade, estou de pijama indo para a sala com o meu irmão mais velho, o Beto, Roberto, e eu estou de cara com uma mesa e um bolo sensacional. Mas o Roberto é o pai do Gabriel? É o pai do Gabriel. O pai do Gabriel, meu irmão mais velho, meu tudo, meu orientador, meu exemplo. E eu vejo aquele bolo e eu falo: é para mim. Só que na hora que eu tenho essa memória, é para mim, meu pai tira uma fotografia. E eu tenho ela guardada. Ah, que legal. Aquele bolo me fascinou e desde então eu sou fascinado em bolos. Tive a oportunidade de trabalhar profissionalmente nisso. Então, paralelo a ser professor, por 20 anos eu trabalhei em panificação, em padaria, mas na área administrativa, planejamento, gestão. Mas quando eu olhava os bolos de encomendas maiores, os nossos confeiteiros, volta àquela primeira questão do programa que falta educação, eles não têm tanto... Já falta formação da produção da gastronomia, que hoje em dia está em voga, que todo mundo quer ser Masterchef. Mas, na época, eu estou falando década de 90, tá? Eles tinham dificuldade não só para produzir o bolo, mas também na parte do layout, da arquitetura. Então, replicar um nome, replicar uma imagem. Hoje é tudo mais fácil, a gente faz eletronicamente, mas na época era difícil. E eu adoro caligrafia, adoro desenho, então eu comecei a fazer os desenhos. Você é calígrafo ou não? Não, ainda não. Ainda vou estudar para ser, precisa de muita técnica. O meu avô Luiz era o pai do meu pai. Fazia caligrafia. O Beca agora tem que falar uma coisa. Fala. Estar ao seu lado
lá em Oshkosh, quando a gente se conheceu, para mim também foi a realização de um sonho. Ah, imagina. Não é isso. brincadeira. Beto. Obrigado. Você não é o fotógrafo da aviação, nem um grande fotógrafo. Você é obrigado. um homem que nasceu com a sua família, berço da história, da aeronáutica e de, agora ainda mais, até da caligrafia, meu Deus. Graças ao seu João Beccari, Isso. meu papai, João Samuel Beccari, o grande aviador. Bom, concluindo os bolos, às vezes as pessoas ficam pensando, né, faz bolo, né? Já vem aquela história que todo mundo diz que eu tenho alcunha de doido, maluco, desde criança, abnegado e tal, mas é o professor de física, é o do Santos Dumont, mas que faz bolo. Mas é legal pra caramba. Mas, Ricardo, você fez agora há pouco na Universidade de São Paulo, bolo? Esse que tá na tela aí, esse bolo que você fez, quantos quilos pede sensacional. Esse bolo foi de 551 quilos. Então, do aniversário de São Paulo, que por acaso foi agora recentemente, foi um bolo que deu muita alegria, não para mim, mas para os cidadãos que puderam ir lá celebrar o aniversário da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro, né? Dia de São Paulo, aquela missa que teve, na verdade, no pátio do colégio, que nem ainda existia, era um campo com os índios, mas os jesuítas fazendo, o Padre Manuel da Nóbrega. A gente sempre lembra do Anchieta, mas o Anchieta foi o tutorado para o Padre Manuel da Nóbrega, que foi realmente o grande fundador da cidade de São Paulo. E depois, em 33, a gente está falando 1554, né? São Paulo completou 465 anos. E no mesmo dia, 25 de janeiro de 33, pós-revolução de 32, pós-falecimento de Santos Dumont. Santos Dumont faleceu dia 23 de julho de 32, por causa da Revolução. 3 dias depois do aniversário dele, né? Exatamente. Era dia 20. Aniversário de 59 anos, ele estava muito magoado e sucumbiu à própria vida, mas eu digo como, aí é pensamento meu, como um mártir para parar a guerra, e parou. Teve luta oficial. Bom, voltando ao caso do bolo e celebrando a vida, o aniversário do Mercadão de 86 anos, no mesmo dia de 465 anos da cidade de São Paulo, juntando as idades, dá 551, meia tonelada e meia mais um, foi o número que eu... Quantas pessoas serviu aquele bolo, Ricardo? Então, no dia, a gente tinha uma fila realmente quilométrica, porque todas as televisões anunciaram, passaram links ao vivo. Infelizmente, o bolo não deu para o número de pessoas que tinha. Estimado que levaram o pedaço no pratinho, alguns milhares, tá? Um bolo daquele tamanho poderia servir até entre 5 mil e um pouco mais de pessoas, mas foi um pouco menos, porque foi um pedaço muito bem servido. Então, na verdade, porque tinha pratinho, tudo organizado, limpo, de forma bem sustentável, e as pessoas adoraram. Já que a gente está falando lá do aniversário de São Paulo, quantas pessoas foram servidas, mas quantas pessoas produziram tudo aquilo. Ah, pois é. Quantas pessoas precisaram e quanto foi de material. Aliás, qual era o recheio do bolo, Ricardinho? Então, pronto. Esse bolo, ele é uma proposta diferenciada, um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos, apregoando uma nova confeitaria. Ouso dizer que, em pouco tempo, nós, brasileiros, poderemos ter uma confeitaria diferente da europeia e da americana. A europeia é a confeitaria tradicional, francesa e austríaca, alemã e tal, que é aquela confeitaria belíssima, linda. A americana é com aquela arte sensacional dos bolos em pasta americana, grandes famosos. E o Brasil, ouso dizer que em pouco tempo vamos usar as frutas regionais e fazer uma confeitaria saudável, pão de ló, tratado a pão de ló, molhadinho com leite, um creme com frutas e depois pão de ló novamente e recheio de frutas. Nesse do Mercadão tinham 96 frutas diferentes para poder valorizar os 96 bairros da cidade de São Paulo. Que foram feitos por 40 pessoas, tudo ao vivo, em tempo total de produção perto de 3 horas. E foi tudo montado na hora. Então, um bolo saudável, simples, gostoso e barato no sentido de ter fruta da época e regional para fazer o bolo e todo mundo Você pode sabe que eu nunca comi um bolo seu, né? Mas a Marisa Lucchiari, bicho, disse que é maravilhoso, Ricardo. A Marizinha... Ela é sua fã, número 1. Um beijo para ela, maravilhosa, me ajudou muito, não só... Minha vizinha. É verdade. A gente come pizza junto direto. Pois é. Ricardo, você me deu um presente que eu também quero te dar um presente, que é o do calendário 2019. Olha aí, isso, com não. fotos minhas.
Então, eu vou contar. Você vai curtir Isso era aí. um desejo que eu tinha. As mesmo? fotos suas não é para um calendário, mas elas são inspiradoras e com certeza vai estar no meu escritório em destaque. Muito obrigado. Que legal. Ricardo, bem-vindo, muito obrigado pela entrevista, foi maravilhosa. Nosso tempo está esgotando. Quero agradecer ao pessoal da ONOLED, o pessoal da Black Hawk, que nos ajuda, apoia a fazer o programa Porta de Hangar. E fala, galera, também tem o Led Santos, que nós temos um programa aqui dentro do Porta de Hangar, que é o cara que é meu irmão, meu filho. Eu digo que ele é meu filho, o filho único, que me ajuda muito aqui, me dá uma bela, dá uma força. Pessoal, vai lá no YouTube, escreve Porta de Hangar, fala, galera, se inscreve, dá o sininho. Que mais que é que tem que fazer, Maurão? Se inscrever. Se inscrever, dá um like, que mais que tem que fazer para poder o joinha, eu dou meu joinha, claro. E o coração então, também. Eu quase matei agora seu sobrinho, você viu? Ele ficou assim, ó, tio, não sei o que falar para você agora. Mas é isso aí. Obrigado, Gabriel, por ter participado do programa. Altieri, obrigado. Maurão, muito obrigado pela força. E Érica, valeu. Em tempo, isso passando o tempo, Porta de Hangar, quem inventou foi Santos Dumont. Esse foi um detalhe que falhou. E claro, quando o programa completar 1 ano, eu vou fazer ao vivo aqui o bolo para você. Ah, legal, gente. Valeu, até a próxima. Valeu, obrigado.